E em direto estamos. Sim, embora ainda não te veja e, portanto, como de costume, vou aproveitar para fazer uma operação. A operação também ela do costume. Então vamos cá. Concretizar a dita cuja operação. Sim, e agora está. Ainda não chegaste, mas eu vou começar. Tens toda a oportunidade de recuperar a transmissão por completo. Boa tarde. Sejas muito bem-vindo e bem-vinda quando chegares. Como sempre, vou trazer-te mais um ângulo sobre propósito de vida de pessoas e organizações, no melhor daquilo que me ocorre partilhar contigo. Porque sabes, se segues, se não sabes, vais saber agora. É meu objetivo com estas transmissões oferecer-te uma diferenciação de ângulos que te permitam então alavancares, propulsionares a tua reflexão sobre aquilo que faz verdadeiramente sentido na tua vivência, do teu propósito de vida, seja na ótica individual, seja na ótica da tua organização, na organização na qual és protagonista, te inseres, fundaste, geres ou colaboras de alguma forma. E a definição de propósito que nós temos aqui a trabalhar, a definição de propósito de vida, que é válida tanto para pessoas como para organizações, é a expressão autêntica de quem somos. A expressão autêntica dessa forma identitária, pode ser uma pessoa, pode ser uma organização, que respeita então essa gênese pela qual foi criada, nos seus comportamentos, no seu desabrochar natural ao longo do seu ciclo de vida. E portanto, hoje a frase que nos vai servir aqui de alavancagem é esta: Estratégia 360 atualizada. E então, o que é que se pode entender por uma estratégia 360? Ainda antes de falarmos em ser atualizado ou não. Em termos do propósito. Bom, em primeiro lugar, podemos reconhecer que, ao longo da história da humanidade, o homem sempre procurou estabelecer algum tipo de ordem, algum tipo de sentido em relação àquilo que o rodeava, à realidade que contemplava. Não é? E, portanto, nesse sentido, o homem procurou, então, meios, métodos, ferramentas que lhe permitissem ter uma noção de que estava a abarcar a totalidade, ou que pelo menos tinha uma forma de dar ordem à sua necessidade de explorar e de conhecer aquilo que o rodeava. E então estabeleceu um sistema de 360 graus para, digamos assim, cartografar a elipse cósmica, para poder observar os céus e perceber aquilo que o rodeava. E, portanto, vem daí a expressão 360. Obviamente, esses 360 graus têm uma correspondência aproximada com a duração do nosso ano, do ano terrestre, não é? Do tempo que a Terra demora, prefaz uma volta completa em torno do Sol. Todos os anos. E, portanto, é o ciclo anual do movimento de translação da Terra em torno do Sol. E a partir dessa regularidade foram então estabelecidos outros marcos temporais, os meses e também as estações, em termos de, neste caso, não necessariamente em termos dos 360, mas em termos de momentos de duração do dia e da noite e da preponderância desses mesmos momentos no ciclo anual. E, portanto, quando nós pensamos em estratégia 360, pensamos que, ok, como é que estabelecemos um sentido que vá de A a Z, ou de alfa a ômega, do princípio ao fim,
de uma qualquer realidade que a gente esteja a considerar, para podermos então abraçar da melhor forma que nos é possível todas as responsabilidades e todas as liberdades, todas as capacidades, todas as faculdades, também, se preferirmos, e já temos aqui várias diferenciações, da melhor forma. Certo? E muitas das vezes podem as mesmas fontes de responsabilidade, podem ser as mesmas fontes de liberdade e podem ser... Os papéis podem-se trocar e podem dançar entre si. Mas aqui a questão fundamental então é esta. Sempre houve, e continuamos a ter, uma necessidade de estabelecer uma ordem e de alguma forma de abarcar a totalidade de quem somos e daquilo que expressamos. E, portanto, nessa expressão autêntica de quem somos, que é a definição basilar, a premissa base fundamental a partir da qual se analisa a propositividade aqui, nestas minhas transmissões. Então, termos uma estratégia 360 basicamente diz-nos que queremos considerar essa expressão autêntica de quem somos da forma o mais total possível, da forma o mais plena possível. E a parte atualizada da expressão, da estratégia 360 atualizada, é que essa consideração, esse desejo de totalização, deixa de ser meramente um desejo de cartografia, deixa de ser meramente um desejo de descobrir tudo o que há cá fora, não é? De fazermos uma exploração completa, de pegarmos numa situação nos seus contornos manifestos, de A a Z, ou de alfa a ômega, e simplesmente fazemos então essa volta de circunnavegação em função disso. Além disso, podemos pensar na dimensão, e devemos pensar na dimensão intangível, na dimensão invisível, na dimensão verdadeiramente devolutora, se quisermos usar ou se pudermos usar esta expressão, das dimensões mais profundas de quem somos individual e organizacionalmente considerados. E, portanto, a estratégia 360 atualizada diz-nos que não só precisamos de ter um mapa do território onde vamos navegar, um mapa que possa funcionar não só em termos espaciais, como em termos temporais, que nos permita ter uma noção da jornada que estamos a ter, não só no espaço, mas também no tempo, ao longo do nosso ciclo de vida. O que esta expressão quer dizer é que devemos olhar para essa totalidade também em termos daquilo que é inominável, daquilo que é transcendente, daquilo que é intemporal, daquilo que é verdadeiramente essencial e daquilo que não tem um nome, daquilo que alguns podem chamar de tal, outros podem chamar de Deus, outros podem chamar de presença, imanência. São todas palavras sinónimas. Deus, deusa, é uma totalidade que não tem género, não tem... É uma totalidade. Portanto, não pode ser uma parcialidade. Por qualquer expressão de género ou de diferenciação é, por definição, uma parcialidade, não é uma totalidade. E, portanto, aqui está demasiado filosófico, mas a questão é muito simples, muito básica. Quando nós queremos, ok, o que é que eu tenho para fazer hoje de A a Z? O que é que eu tenho para fazer hoje de A a Z? Não tens só de anotar uma lista de tarefas, se usas esse método, olhas para a tua agenda e vês o que é que lá está, não é? Quais é que são os compromissos do teu dia, de teres de levantar às 6 horas, levar os miúdos à creche, ires para o trabalho ou ficares em casa em teletrabalho, e no caso os miúdos não estão na creche neste momento, cuidares deles, lidares com os compromissos, as reuniões que tenhas marcado, mais teleconferências, teletrabalho, todas essas circunstâncias, ir às compras, ir ao ginásio, ou fazeres uma caminhada, exercício físico, etc, etc, etc. Todos esses externals, tudo isso que está na tua agenda, ou que está na tua folha de tarefas, certo? Em qualquer aplicação de produtividade, ou simplesmente uma folha de papel, que tu tens, guardas no teu bolso, não é? E segues as normas mais comuns da produtividade, podes anotar entre 3 a 5 prioridades para o teu dia, ou 3 a 5 tarefas, 3 a 5 concretizações para o teu dia.
e elegeres no máximo 3 prioridades, não é? Idealmente teres apenas uma grande prioridade para concretizares para o teu dia e tentares o mais possível assegurar que essa prioridade é concretizada, certo? Assim pode funcionar também para a tua organização. Não necessariamente, pode não ser no teu dia, depende da tua atividade. Por exemplo, se fores um vendedor, podes ter objetivos diários, mas podes não ser um vendedor e podes ter uma forma diferente de organizar a tua rotina profissional. Pode ser à semana, certo? Ou pode ser ao mês. Ou pode fazer mais sentido para ti, dependendo da tua posição hierárquica. Se tens uma posição hierárquica mais elevada, teres um planeamento de grandes prioridades anuais e plurianuais, certo? E se és o fundador da tua empresa e se estás a considerar a tua empresa em termos de um contributo mais amplo, ou em termos de um contributo mais perene, então podes pensar em termos de um legado. E se pensas em termos de legado, podes pensar em termos de décadas, certo? Podes pensar na vida da tua empresa como na tua própria vida, com a diferença que se calhar podes pensar na tua empresa como algo que te vai transcender e que vai ficar para aqueles que te sucederão. No caso de ser uma empresa familiar, pode eventualmente ser os teus herdeiros, a tua família, os teus filhos e outros familiares, dependendo do modelo de gestão familiar e de como é que está estabelecida a sucessão. Se tens uma organização mais convencional, pois podem haver outros mecanismos a intervir, nomeadamente os denominados mecanismos de mercado, não é? E dependendo da propriedade, da detenção da propriedade dessa organização. E as coisas aqui podem se complicar bastante. Portanto, vamos regredir aqui um pouco, vamos regressar um pouco. E vamos manter a questão de que, se temos uma estratégia 360, devemos ser capazes de fazer zoom in e zoom out, não é? Ter a visão macro e a visão micro, consoante as necessidades do tipo de atividade e as necessidades do nosso papel e da posição que ocupamos na organização. E não podemos apenas contemplar a dimensão dos externals, a dimensão da produtividade manifesta, por assim dizer, em termos de execuções concretas que se podem picar numa lista. É importante unir a isso a dimensão da qualidade, porque ela vai estar presente de uma forma ou de outra. A qualidade daquilo que estamos a entregar, e que não é só a qualidade tangível, é a qualidade da experiência que estamos a entregar a nós mesmos e a todos aqueles que interagem connosco, certo? E obviamente não é só a experiência, pode ser a experiência, a nossa própria experiência de vida, pode ser a experiência do cliente, a experiência dos colaboradores de fazerem parte de uma organização e de receberem um determinado tipo de devolução em função de fazerem parte da organização, certo? Aquilo que é importante aqui é que estamos a considerar uma esfera que tem uma dimensão de profundidade, ou se quiseres também de elevação, mas que tem uma dimensão muito prática a viver isso. E essa é a dimensão horizontal, é a dimensão das tarefas, não é? Daquilo que fazemos, daquilo que vamos picando, as nossas listas, esta folha que eu tenho aqui ao meu lado, também vou picando aqui as coisas que faço, não é? Mas daqui a pouco já vou picar aqui mais esta transmissão, espero eu. Já está a acontecer. Agora é uma questão de concluí-la até à sua consumação. E unir a isso aquela base, aquele espaço que hoje em dia também se chama de mindfulness, ou atenção plena, ou presença, para permitir que estejamos em sintonia e que tudo aquilo que a gente faça, seja qual seja o contexto onde isso aconteça, esteja em sintonia com aquilo que também podemos chamar com a dimensão cósmica universal maior. Independentemente do nosso sistema de crenças, hoje em dia já não é segredo para ninguém. Praticamente todas as grandes sugestões de melhoria de desempenho já incluem esta dimensão. E basta ver que várias das pessoas mais reputadas, mais capacitadas, mais admiradas na civilização atual já expressam diretamente, explicitamente,
que têm algum tipo de prática meditativa. E pode não ser necessariamente a prática meditativa associada às tradições orientais. Pode não ser necessariamente sentarmos-nos numa determinada posição a meditar. Não é? Uma das pessoas mais capacitadas e um dos professores que eu mais admiro de sempre, um dos melhores professores de sempre, é Eckhart Tolle. Ele diz: eu não tenho uma prática de meditação enquanto tal. Eu não defino tempo para me sentar ou fazer outro tipo de postura e meditar no meu dia. Eu procuro estar naturalmente em consciência meditativa ao longo do meu dia, seja o que seja que eu faça. Portanto, e essa é a minha preferência também. Eu tenho, embora já te partilhei aqui também várias vezes, um conjunto de práticas, nomeadamente aquelas 3 favoritas, que são bastante influenciadas precisamente pelas sugestões deste excelente professor Eckhart Tolle. A atenção na respiração, sentir a energia vital ou o corpo interior, se preferirmos, e observar sem pensar a realidade à nossa volta, objetos. Observar sem os rotular, sem os classificar, sem dizer isto é uma caneta, ou sem dizer isto atrás, isto são livros, aquilo é uma estatueta de uma coruja e depois a estatueta da abundância e depois ali uma esfera. Libertar esta cognificação da experiência para simplesmente estar lá. Por exemplo, estou a lidar com uma pessoa que está à minha frente, por exemplo, tu, que me possas estar a ver, e considerar-te não pela forma corpórea que tu tenhas, pelo teu aspecto, pelo teu nome, pelas tuas circunstâncias materiais, de desafio que estejas a atravessar e que eu te esteja a ajudar, ou outras quaisquer, mas simplesmente lidar com a dimensão mais profunda de ti, a partir da dimensão mais profunda que há em mim. Certo? Honrar o espaço, que é a verdadeira dimensão de totalidade que há em ti, a partir dessa mesma honra, nessa dimensão em mim. E, portanto, a verdadeira estratégia 360 atualizada, na minha perspectiva, é esta. É a estratégia que não dispensa uma consideração cabal e plena de todos os fatores que são indispensáveis para, em termos de hardware, produzir um determinado resultado na matéria, com um conjunto de capacidades, competências, que são absolutamente contingentes desse setor de atividade, dessa organização, dessa forma de vida dessa pessoa, ao mesmo tempo que se une a dimensão intangível, totalizante que existe em todos nós, o Tao. E então unirmos as duas e haver uma dança entre estas... haver um paradoxo entre o que é e o que não é, o que se vê e o que não se vê, o que se possa gerir, medir, melhorar, aperfeiçoar, orientar, e tudo o que leva o sufixo e um não antes, não medir, não aperfeiçoar, não melhorar, e tomar as decisões de mestria de vida que nos permitem cada vez mais fazer isso em consistência. E se não há questões, comentários teus que queiras colocar, eu por hoje vou ficar por aqui. É esta a mesma mensagem. Nós poderíamos falar mas aí não estou a ver aqui comentários, nem questões, portanto não vou desenvolver por agora. Se quiseres que desenvolva, podes-me enviar uma mensagem. Ou então também posso responder mais tarde nos comentários. Esta estratégia, com este termo 360, tem sido usada para avaliações de desempenho, marketing, planeamento estratégico, todo o tipo de iniciativas e abstrações e teorias no empreendedorismo, nos recursos humanos, etc. Não vamos entrar por aí aqui. Eu apenas quero ajustar a premissa fundamental. Aqui o meu objetivo é dar um contributo para se entenderes que é válido para ti, teres uma premissa fundamental ajustada. Se também gostas de empreendedorismo, podes então pensar que aqui é o primeiro passo
do método que o Elon Musk denomina de pensar por primeiros princípios. Estamos a ajustar o primeiro passo, que é a premissa fundamental, ou as premissas, neste caso é uma premissa fundamental, sobre o que é uma estratégia de consideração total de uma qualquer realidade. Essa é a premissa fundamental. Depois então podemos decompô-la nos outros dois passos fundamentais desta estratégia de pensar por primeiros princípios, que é tão famosa já hoje em dia, por ter sido, ou pelo menos para quem estuda o empreendedorismo é famosa, por ter sido muito partilhada e defendida pelo Elon Musk. Embora não tenha sido o primeiro, não é? Porque houve muitas outras pessoas a pensarem desta forma. E a estratégia dos primeiros princípios basicamente tem três componentes. A primeira é estabelecer as premissas, ou entender as premissas que estão na base à consideração de uma determinada realidade, à resolução de um determinado problema, de um determinado desafio, à criação de uma nova solução. O segundo passo é considerar os princípios, as leis gerais que regem essa situação, esse desafio, essa solução. E o terceiro passo é, então, recombinar a partir das premissas, ou da premissa fundamental e dos princípios gerais, dos princípios universais, de acordo com o objetivo que queremos atingir, a solução que queremos obter, fazer uma recombinação desses elementos, desses procedimentos, desses processos, desses sistemas, seja a que nível seja, pode ser a nível tecnológico, pode ser a nível social, pode ser a nível humano, pessoal, para então produzir uma nova solução que não resulta de um raciocínio analógico, mas sim de um raciocínio verdadeiramente generativo, não é? Criativo, por definição. E é por isso que a estratégia é chamada de ser por primeiro princípio. O primeiro princípio é aquele que é verdadeiramente criativo, que gera verdadeira inovação. E, portanto, era isto que eu tinha para dizer. Não havendo mais comentários ou questões, eu despeço-me. Espero que de alguma forma possa fazer sentido para ti esta transmissão. Foi apenas uma viagem, se quisermos, de mundividência, ou mais uma viagem de mundividência, se quiseres, que podes, se tens interesse na área do empreendedorismo, associar ao primeiro passo da estratégia, os primeiros princípios de Elon Musk. Se o teu interesse é mais da área do desenvolvimento ou das espiritualidades, então consegues entender, se já tens algum conhecimento, consegues entender que esta é a dimensão fundamental que é recomendada em todas as grandes filosofias de evolução humana, conhecidas ao longo da história, das quais o grande símbolo daquilo que eu estou aqui a transmitir é o Tao, o símbolo do Tao. Integrar o tangível e o intangível. E no tangível temos uma semente sempre presente do intangível, e o mesmo acontece no intangível. Está lá a semente do tangível. E, portanto, a estratégia 360 atualizada o que simplesmente faz é sai do mundo quase estrito das abstrações, das dimensões estratégicas, para tentar unir então a dimensão não conceptual à dimensão conceptual e de uma forma prática, operacional, para gerar os resultados que nós precisamos. Tinha todo o gosto em fazer aqui alguma expressão associada a um exemplo, mas não havendo, vou-me despedir. E agora é mesmo. Até amanhã. Até breve.